Ai, quando a gente lê Crepúsculo na adolescência, a gente tem vontade de se apaixonar igual a Bella. Mas aí quando a gente vai reler, quando já tá adulta, a gente tem vontade de abraçar e dizer, ô amiga, o que que uma terapia não fazia por você, hein? Não há um vídeo pra falar mal da escritora, nem pra falar mal de fulano, de ciclano, nada disso. Isso é um vídeo só sobre o meu ponto de vista em relação a Crepúsculo. Agora, depois de adulta, né? Esse vídeo eu vou sim focar basicamente na história dos livros, né? Lembrando que não muda muito dos filmes, mas se você não lê os livros, não tem problema. Até porque não vai surgir grandes spoilers. E a história também não é lá muito diferente, né? Aqui tem conteúdo toda semana aqui no canal, então se inscreve, compartilha, manda pros seus amigos e vamos lá pro vídeo. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que pode ser que toque em lugares diferentes das pessoas e que muita gente, depois de tantos anos do fim da saga, né? Acho que foi 2012 ou foi 2013, eu não me lembro. Mas muita gente evita falar sobre isso, talvez porque muita gente também nem tenha visto isso. Mas que Crepúsculo não fala sobre o amor maduro, aquele amor e tal. Crepúsculo nasce muito de uma coisa que a gente evita falar, que é a carência, né? Então, a Stephanie Meyer, ela errou em escolher o Edward. Errou. Mas ela não errou pelos motivos óbvios que todo mundo vai falar, porque ela preferia o Jacob, nem porque o Jacob é melhor, porque ele é mais perfeito, por conta disso, por conta daquilo, né? Ela errou ao escolher o Edward porque ele representa uma coisa diferente do que o Jacob. O Jacob, ele é mais humano, né? Ele é uma pessoa normal, teoricamente, apesar dele ser um lobisomem, mas enfim. Mas o Edward, ele toca num rolê diferente, e a gente vai falar sobre isso agora. Eu vou reler algumas coisas, assim, eu vejo que claramente esse amor maduro que a Stephanie Meyer queria tanto que a gente engolisse, né, botasse goela abaixo, ele nasce mais de uma idealização, de uma carência, né, de uma vontade de querer ter o impossível ali. E às vezes a gente não vê que existe esse amor, existe uma vontade muito de querer estar equivalente a esse amor. Novamente, eu não tô aqui pra cancelar a personagem, nem cancelar a autora, nem pra falar que ela é isso, que ela é aquilo. Falando que agora, em 2026, essa história envelheceu bastante mal. Vou começar colocando um ponto muito forte, que é o Edward ama a Bella. Sim, ele ama a Bella. Mas qual é o tipo de amor que ele oferece pra ela? Ele vigia o sono dela, ele controla pra onde ela vai, ele decide com quem ela fica, com quem ela não fica, as pessoas com quem ela tem ao redor. Ele decide praticamente tudo o que ela vai fazer. Porque na cabeça dele, ele acha que ela é um ser humano extremamente frágil e que precisa o tempo todo da validação dele, que ele precisa proteger ela, que ele precisa estar sempre perto. E isso é controle disfarçado de amor, né? Porque a gente sabe que uma pessoa que ama você, ele vai impulsionar você para que você consiga fazer aquilo. Igual quando a gente vai dar uma aula, a gente não pode chegar para criança e falar: "Não, você não consegue, eu vou fazer por você". Não, eu vou te ajudar a fazer para que você aprenda a fazer sozinho, né? Para que um dia você não precise de mim. Mas no caso do Edward, não, ele cria situações para que ela precise o tempo todo. Tem uma cena muito específica em Eclipse, eu acho. É, logo no início do livro, que a Bella, ela decide ir até até o Jacob, lá na reserva, né, que fica fora da de Fox, né, e quando ela decide fazer isso, a Alice, que é a irmã do Edward, avisa pra ele, e ele vai lá e tira uma peça do carro dela, e ela tenta funcionar o carro várias vezes e não encontra, não consegue ligar. E aí quando ela olha, ele está do lado, e ele fala que ela não deve ir à reserva, porque ele acha que não é uma boa ideia. Na verdade, ele decidiu, não, mas é porque os lobisomens são perigosos, mas você tá decidindo isso por mim? Não, mas é porque eu quero proteger você. Mas você tá decidindo isso por mim? Então, assim, tem várias situações que eu olho e eu faço assim, nossa senhora, e ela acha que ele tá protegendo porque ele ama ela mais do que tudo. E a gente vai pro segundo ponto do Edward, é que quando ele vai embora em Lua Nova, logo no início ali de Lua Nova, que pra mim é um dos melhores livros, eu amo aquele livro. Tirando o fato de que o Edward voltou, né? Porque eu sou Team Jacob, mas enfim, não é sobre isso o vídeo, mas enfim. Quando ele vai embora em Lua Nova, a Bella, ela não fica triste, gente. Não é uma tristeza. Ela desaparece. Porque ela vive pra ele, ela pensa nele, ela respira ele. A identidade dela se tornou ele. Então, quando ele vai embora, que ele decide que é perigoso pra ela e tal, e ele vai embora, ela desaparece. Ela perde completamente quem ela é. Então, assim, isso não é amor, né? Porque um amor que te anula
Não é amor, é uma dependência emocional que ela tinha. Então ela só era alguém vista, desejada, amada porque tinha ele, sabe? Então assim, cria uns gatilhos, umas bandeiras vermelhas que a gente vê assim ao redor. E nos livros ela ainda tem uma vida mais decente, né? Porque ela ainda tem uma boa relação com o pai, ela ainda tem um trabalho, que ela trabalha na loja do Mike, né? Que os pais de Mike têm uma loja. No filme não foi abordado isso. Ela é muito amiga da Angela, né? Mais do que da outra menina lá que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, no filme fizeram ela muito mais solitária, né? Mas nos livros ela ainda tem uma redominha ali de pessoas e mesmo assim ele ainda consegue abalar isso, porque ela só é quem? Ela só é a Bella do Edward. Mas ela não é a Bella. Mas você não é a Isabela Swan porque você não consegue ser isso sozinha. Não, mas é porque eu preciso. Então, assim, ela cria uma validação de que precisa estar com ele para ser alguma coisa, para se sentir viva. E isso é extremamente problemático quando a gente tem uma geração de pessoas que também já tem problemas de validação e a gente coloca isso, essa responsabilidade no outro, né? A gente coloca essa responsabilidade no relacionamento de ver a pessoa tem que me fazer feliz. Eu só sou feliz se eu tiver aquela pessoa. Foi um pouco. A gente meio que romantizou isso durante muito tempo da nossa vida, né? Porque foi nos ensinado que o amor verdadeiro, ele dói. O amor verdadeiro, ele machuca. O amor, ele exige sacrifícios e blá 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 blá. Blá. A gente foi ensinado isso durante anos. Eu ouvi da minha mãe, da minha avó, de várias pessoas ao meu redor, que eu tinha que me moldar pra caber dentro de um relacionamento, porque nenhum cara ia me querer daquele jeito, nenhum cara ia querer ficar comigo se eu respondesse, se eu dissesse pra ele que eu não queria fazer o almoço. Então assim, a gente foi entendendo que a gente precisa do outro pra ser, ai não, porque a metade da laranja, não, não. Quando que a gente vai entender que nós somos duas laranjas inteiras e que a gente escolhe estar junto, não é uma obrigação, né? Então eu acho que a Bella, ela vive mais uma dependência emocional do que um amor de verdade, né? E aí é onde a gente vai entrar no ponto, pra mim, importante desse rolê todo, que é o Jacob, né? Que quando o Edward vai embora em Lua Nova, né? Ela fica sozinha e aí que ela não consegue ficar sozinha. O que que ela faz? Ela arranja um step. Mas não é esse o ponto do vídeo. E aí, o que que acontece? Quando ela recomeça, no caso, essa amizade com o Jacob, ela consegue ver que ele é muito leve. Então ela ri com ele, eles escutam música, eles comem pizza, eles saem pra dar rolê de moto, apesar de que as razões delas são diferentes, né? Mas enfim, ele é um amor humanamente possível, um amor fácil, um amor leve, né? Aquele amor que ela não se esforçaria muito pra caber ali, porque é tão fácil, é tão natural para os dois estarem juntos, que pra ela é completamente estranho, né? Então ela busca o inalcançável, aquela sensação de adrenalina. Então você vê que várias vezes ela confunde o fato dela amar o Jacob. Não, mas é porque eu também amo você. E a gente sabe claramente que ela ama ele, né? Que ele também ama ela. Mas ela tá buscando o inalcançável, o impossível. Ela confunde amor com intensidade. Ela confunde aquela adrenalina que ela sentia com o Edward com amor. É a mesma coisa de eu te perguntar se você escolheria namorar um idol ou você escolheria namorar o seu vizinho da esquina. Qualquer pessoa, né, responderia: Ah, eu queria namorar um idol. Mas você sabe o que namorar um idol te causaria? A carga emocional que isso te traria para sua vida, traria uma desordem muito grande para sua vida, né? Não que eu tô falando que você tem que namorar o vizinho da esquina, né? Mas e a gente vem num tópico sensível agora, que é o Edward se sentir extremamente desconfortável com o fato da Bella ser humana. Por quê? Porque ele sentia muita sede pelo sangue dela. O que é um gatilho muito. Mas enfim, vamos continuar. Ele sentia muita sede por ela, no caso, né? Ela era tipo a criptonita dele, enfim. E pra ele ficar com ela, era muito mais fácil que ela virasse o quê? Vampira. Porque ela conseguiria ter uma relação mais fácil com ele e ele não sentiria vontade de matar ela o tempo todo. O que é muito problemático. Mas vamos lá. Então, para ela se adequar a esse relacionamento, ela precisa o quê? Se transformar. E isso é uma coisa que ela implora desde os primeiros livros, que ela quer ser vampira porque ela quer ser igual a ele, porque ela quer viver pra ele, porque ela quer ter as mesmas habilidades, e enfim, é problemático. Mas enfim, assim, a gente vai entrar no ponto de que ela precisa se transformar
Ela precisa se afastar da família, ela precisa perder contato com todos os humanos possíveis ali ao redor dela, porque ela vai ser uma ameaça para essas pessoas também. E porque em algum momento eles vão perceber que ela não vai envelhecer, que ela não vai morrer e que ela humanamente não vai mais existir. Então ela precisa se moldar mais uma vez para estar nesse relacionamento para ser mais fácil para ele. E tá ficando repetitivo eu tá falando isso, mas gente, um amor realmente saudável. Eu não tô nem tirando o fato de que de verdade não existe vampiros, mas assim, se fosse uma história real, vamos supor, ela teria que abandonar a família, os amigos e tal, pra viver com ele em outro lugar, ou se adequar ao estilo de vida que ele tem, né? Então, assim, isso é um amor saudável pra você? Ter que deixar de ser quem você é, os padrões de vida que você tem, pra viver o que o outro quer que você viva? Porque pra ele é mais saudável se for daquele jeito, mas e pra você também? Pra você também não é saudável? Uma cena muito legal em The Vampire Diaries, que eu acho que é o final da segunda temporada, que é quando o Klaus vai pra cidade e ele quer pegar a Helena, o sangue da Helena, pra transformar os híbridos dele. E o que acontece? Eles dão a opção de que a Helena se transforme em vampira, porque aí o Klaus não vai poder usar o sangue dela pra fazer isso. E a Helena, ela é totalmente contra se transformar em vampira, porque ela gosta de ser humana, ela quer ser mãe, ela quer viver todo um rolê. Então, assim, bate de encontro, mesmo ela estando apaixonada pelo Stefan e eles tendo um relacionamento muito legal, que é pra mim um dos melhores relacionamentos ali construídos durante a série, né? E ela bate nessa tecla do tipo, eu não quero me transformar agora, eu preciso pensar, porque eu ainda quero viver, eu quero ir pra faculdade como humana, eu quero ter sensações como humanas, eu quero viver coisas como humanas. E pra mim, quando eu vi esse momento assim, eu muito jovem, né, na época, eu não entendia muito porque que ela não queria ser vampira, porque é um glamour, né, aquela coisa. E hoje, eu já chegando aos meus 30, hoje eu olho e falo assim, nossa, a Helena é extremamente madura de perceber que talvez naquele momento ela não quisesse decidir uma coisa que fosse determinar o resto da vida dela por aquele amor, porque ela talvez no futuro nem quisesse mais. No fato, ela nem quis, porque depois eles acabaram, enfim. Você vê a diferença de quando é uma coisa leve, uma coisa conversada, uma coisa estruturada, para uma coisa fogo de palha, uma coisa do tipo, ai, eu tenho que me encaixar, porque eu tenho que ser boa pra ele, porque eu tenho que. A Helena ela poderia dizer, não, não, eu quero me transformar porque eu quero ser igual ao Stefan, porque eu quero viver pro Stefan. Não, ela simplesmente olhou e falou, ó, eu gosto de você. Não é que eu não gosto de você, mas é porque eu tenho que gostar mais de mim, né? Eu tenho que pensar mais nas minhas coisas, né? E ele foi super respeitoso de entender. Será que talvez o Edward entenderia isso também? Do tipo, eu não quero me transformar e quero viver pra sempre. Será que ele aceitaria o fato dela morrer? Porque eu acho que pra mim, uma dificuldade que eu tenho é do Edward entender que ela ia ficar velha e ia morrer. Será que ele teria esse entendimento? Ele deixaria ela morrer de fato? E aí a gente vem no ponto alto do porquê que a gente defendeu tanto essa história, principalmente os livros, né? As adaptações para o cinema, que pra mim as adaptações foram bem fracas em relação aos livros. Eu acho que não que a história do livro seja supernatural, né? Mas eu acho que os filmes ficaram muito a desejar, acho que as atuações, enfim, não vamos citar muito isso não, mas assim, o ponto é, a gente defendeu tanto por quê? Porque muitas pessoas se veem como a Bella, né? A Bella, ela descreve várias vezes que ela era invisível, que ela não tinha nada pra dar de volta pra o Edward, que não sabia o que ele enxergava nela, gente. E ela repete várias vezes ao longo do livro que ela é sem graça, que ela vive tropeçando nas coisas, ela não tem equilíbrio, ela não. Ai, é aquela mocinha indefesa, sabe? Ela é muito. E muita gente se identifica com essa baixa estima. Muita gente se identifica porque quer ser escolhida. Porque o Edward, ele não tinha interesse por ninguém. Ele vivia. Era aquele lobo solitário durante anos, né? E aí ele se identifica com aquela menina sem graça, sem sal, que não tinha nada de demais pra oferecer. E muita gente se enquadra nisso, porque acha que, ai, não, mas eu não sou interessante, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Amiga, vamos melhorar essa autoestima, a terapia tá aí pra isso. O que acontece? A gente meio que se enquadra nisso, porque em algum momento a gente quer ser validada como a Bella foi. O fato do Edward escolher ela deixa margem pra gente pensar que a gente também vai ser escolhida por um cara super especial, rico, que anda num Volvo prateado por aí. A gente sempre vai ter essa impressão de que, meu Deus, se a Bella conseguiu que era sem graça, eu também vou conseguir. Então, assim, a gente fica o tempo todo se auto
depreciando, e uma coisa que me irrita muito nela é que ela fica o tempo todo se menosprezando pra exaltar ele. Ai, porque você é um cara bonito, e porque. E não sei o quê. Ai, amiga, mas você também tem qualidade. Você pode não ter a skin perfeita, mas você tem muitas qualidades. Então vamos exaltar isso aí, não vamos se diminuir, não. Quando eu olho assim, eu vejo que Crepúsculo nunca foi muito sobre uma versão. Sobre o Edward, na verdade, né? Crepúsculo muito é sobre a Bella querer ser escolhida, ser validada, ser aquela necessidade que ela tinha de ser amada pelo Edward, porque ele era o ponto alto. E se ela conseguisse ficar com esse ponto alto, ela conseguiria chegar aonde ela sempre almejou, né? Ser vista, ser amada, ser escolhida. Porque a mãe e o pai nunca validaram ela, né? A mãe casou e levava ela pra ali, o pai nunca mais tinha procurado por ela, vivia aquela vida meio afastada ali. Então, assim, a mãe vivia viajando com o namorado, o marido, no caso, e ela sempre foi escanteada, então ela nunca foi amada, nunca foi vista, nunca foi ela nunca foi ouvida, né? Então, assim, pra você se agarrar em qualquer relacionamento onde o cara te valida, pelo mínimo que seja, você acha que aquilo ali é o máximo, e aí você aceita quem eu era antes desse cara, sabe? Isso é problemático. Problemático demais. Basicamente como se hoje em dia a gente vive essa era K-pop, era do dorama, então imagina, um menino do BTS lá, o Namjoon, o Jin, o Yoongi, sei lá, qualquer pessoa lá do BTS, de qualquer banda de K-pop que você conhece, esse cara te desse muita atenção e te validasse o tempo todo, mas o preço que você tinha que pagar é viver a vida dele, então as viagens, as críticas, as chuvas de fãs metendo pau em você, mas você sobrevive, porque é ele, é o idol. Você almejou isso a vida toda, você esperou isso durante séculos e séculos e séculos. Porque eu vejo muita gente nas edits, né, do TikTok que fala assim, morria corna, mas não largava. Eu sei que é brincadeira, mas será mesmo que é brincadeira? Será mesmo se a gente almejasse, quisesse um relacionamento com o idol, você aceitaria traição porque ele é um idol? Sim, eu acho que eu entendo muito essa versão de Crepúsculo pra hoje. As dorameiras, né? As pessoas que gostam dos asiáticos. Ou de qualquer pessoa que se enquadre nesse tom acima. Porque o Edward, ele é tratado como uma pessoa acima da gente, né? E não como uma pessoa normal, uma pessoa igualitária, né? O meu ponto de sempre gostar mais do Jacob é porque eu sempre achei ele mais fácil. Eu sempre achei que eles combinavam mais. Porque ela não tinha que estar se esforçando pra caber naquela relação. Ele era uma pessoa muitas vezes grosseira ali, né, no rolê dele, que ele falava, porque ele ficava irritado, porque ela era patética, né, e atrás daquele macho que foi embora. Enfim, tinha hora que ele perdia a paciência, porque eu também perdi, eu defendi o Jacob muitas vezes. Então, assim, eu acho que ele era a pessoa que amava ela na medida correta. Ele amava ela, sabendo que ela era patética com esse amor em relação a Edward, mas ele não forçava ela, diferente do Edward, que forçava a situação para que ela não fosse ao Jacob. Jacob permitia, então você vai, eu não concordo, mas eu vou com você. Ah, e várias vezes ele não tentou moldar para que ela fosse parte ali dos Quileutes, né? Não, ele deixava ela participar, ele gostava daquilo ali, né? Então, assim, eu sempre achei ele mais natural, mais saudável para ela. Desde de sempre, eu sempre fui Team Jacob, mas não era uma coisa de não gostar do Edward, era uma coisa de ver que não era bom pra ela esse relacionamento. Então, as conclusões, né, desse vídeo é que o problema nunca foi ser Team Edward ou ser Team Jacob, ela escolheu um ou escolheu o outro. Eu acho que, na verdade, mesmo que eu queria hoje adulta, é que ela se escolhesse. Que ela se colocasse como prioridade, que ela entendesse que ela não precisava de macho nenhum para se validar, sabe? Nenhum, nem outro. Que ela poderia ter estudado, ter saído da cidade, ter ido fazer uma faculdade, não ter ido atrás do Edward, porque eu acho que várias razões que fez ele ir embora nunca foi pensando sobre ela, mas sobre ele, sobre como ele se sentia culpado por inserir ela nesse mundo, como ele colocava sempre ela em perigo, nunca foi sobre os sentimentos dela, o que ela achava, o que ela pensava, foi sobre como ele se sentia. Então, então eu acho que a Bella deveria ter se escolhido. Não era sobre o Team Jacob, Team Edward, é sobre ela entender que ela não precisava se encaixar nem na vida de um, nem na vida de outro. Ela precisava encaixar na vida dela, ela precisava entender o que ela gosta, sabe? Então, isso é uma coisa que, quando eu releio o Crepúsculo, eu sinto um pouco de raiva da Bella,
dessa dependência emocional que ela tem de achar que precisa do relacionamento, precisa de alguém, ela precisa ter pronto, naquele dia mesmo que ela encontra os lobos, que ela encontra o Laurent lá e tal, foi um dia que o Jacob não podia ficar com ela, porque tava doente, ou tava fazendo alguma coisa, e o Edward tinha ido embora, então ela não conseguia nem passar um final de semana sozinha, porque aquilo ali era insuportável, a própria companhia pra ela. Então, assim, amiga, fazer um curso, fazer alguma coisa da vida, amiga. Então, eu acho que o que me irrita um pouco não é ela ter escolhido o Edward, porque ela não escolheu o Edward por amor, ela escolheu o Edward por fuga. Fuga da própria vida. Fuga porque nem ela mesmo se suportava. Acho que Crepúsculo, quando a gente lê ele adulto, dói mais. Porque mas eu também, ao mesmo tempo, é libertador, porque a gente começa a entender que amor não é sobre nada disso, né? Amor é sobre se pertencer, né? Amor é sobre fazer escolhas saudáveis e não escolhas que são fugas, né? Esse foi o vídeo dessa semana. Muito obrigada a quem ficou até aqui, né? Deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Enfim, e semana que vem a gente volta com mais um besteirol pra conversar aqui, mais um ponto diferente que eu tenho pra oferecer pra vocês. Então, um beijo pra vocês e até a próxima semana.